Boa tarde, pessoal. Vim com uma receitinha aqui de panqueca, tá? Primeiro eu vou estar passando para vocês os ingredientes do meu recheio e da maneira que eu faço, tá bom? E o que vocês não gostarem não precisa colocar, e depois logo em seguida eu venho mostrando como eu faço a massa, tá bom? Olha, aqui eu tenho exatamente 800 gramas de frango já cozido, tá? Já desfiado, ó, tá cozido e desfiado. Aqui eu tenho um temperinho de frango, um caldinho de frango. Tem uma cenoura ralada, tá bom? Tá crua. Se vocês não gostarem, não coloquem. Eu acho legal para quem tem criança e não come legumes, que é uma maneira de você colocar dentro, no meio de outros ingredientes, e talvez eles nem percebam e comam, né? Ali eu tenho cebola, tenho 2 cebolas médias picadinha. Aqui eu tenho tempero a gosto, no meu caso eu tenho pimenta do reino, sal, orégano. Aqui eu tenho colorau para dar uma corzinha no meu frango, um tomate picado, o meu tá com pele, com caroço, eu não tenho essas frescuras não, tá gente? Mas quem tem não põe. E aqui dá por volta de meio xícara de salsinha picada. Aqui eu tenho, gente, quase uma xícara de leite, faltando um dedo de leite com uma colher de sopa de farinha de trigo. Vou levar minha panela lá no fogo para esquentar com 2 colheres de óleo, eu não tenho azeite, pode pôr o azeite. E vou colocar a minha cebola para gratinar. Gente, ó, eu já pus a cebola para murchar. Eu gosto de bastante cebola, se não quiser pôr 2, coloca uma, tá? Essas coisas a gente vai fazer a receita, a gente que altera, se quer menos ou mais, se não quer, tá bom? Eu vou fazer o de frango, porque eu não gosto de panqueca de carne. E por isso que eu vou fazer o de frango. E o leite com a farinha de trigo é pra depois, pra dar uma liga, pra não ficar solto esse frango dentro da panqueca depois, tá? Eu já em seguida já venho mostrando os ingredientes da massa da panqueca também. Não é nada demais, é farinha de trigo, ovos. Eu ponho para bater um pedacinho de cebola também. Se quiser pode colocar um pedacinho de caldo, ou de carne, ou de frango. Aí fica a critério de vocês, gente, tá? Lembrando que você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um likezinho, compartilhe o vídeo, tá, gente? Aceito comentários aí, tá? Desde que os mesmos sejam construtivos. Ó, tá murchando a cebola e logo em seguida eu já vou acrescentar o meu frango e assim colocando todos os ingredientes, colocando um após o outro e dando uma pequena refogadinha rápida, porque a função aqui é murchar a cebola. O meu frango já tá cozido, então ele não tem que cozinhar mais, tá? É só pra agregar todos os ingredientes e passar um pouquinho mais de sabor. Eu não mostrei pra vocês como eu cozinho o meu frango, porque eu não vi necessidade. Mas eu coloco na água sal, eu coloco um pedaço de cebola cortada, eu coloco uma ou 2 folhas de louro, eu coloco limão ou vinagre, mas dessa vez eu coloquei os 2, coloquei sal, e se você quiser colocar também, pode colocar um caldo quinor também, pra cozinhar junto, tá? Eu não gosto de cozinhar só com água, não. O frango, ele tem um cheiro esquisito, uma coisa estranha, e se você não lavar bem, se você não fizer todos os procedimentos bem, ele não fica gostoso, ele fica com gosto e um cheiro horroroso. Pessoal, minha cebola já murchou, eu vou acrescentar o meu frango com cuidado, porque eu tô filmando com uma mão. Pronto. Vou dar uma pequena misturada. O leite com a farinha de trigo é por último, tá, gente? Depois que eu já coloquei todos os ingredientes. Se não quiser colocar o leite com a farinha, não tem problema. Põe um pouco de creme de leite. Outra coisa, eu não vou pôr milho dessa vez, mas quando eu tenho milho, lata, eu abro e ponho. Meia lata já dá uma diferença gostosa, rende o recheio também.
Esse recheio fica gostoso até pra torta, viu, gente? Não é necessariamente só pra panqueca, não. Ele fica muito bom pra torta também, que eu já fiz. Ó, já misturei aqui a minha cebola no meu frango. Agora eu vou estar colocando um pouquinho de colorau, clorífico, né? Pra dar uma cor, ele não altera o gosto. Vou estar colocando tomate. Meu sal, vocês experimentam, porque eu coloquei sal pra cozinhar o frango. Então, agora eu coloquei um pouco, e como eu vou colocar também um pouquinho de tempero, aquele caldo já assim, ó, em pozinho, então tem que tomar muito cuidado pra não salgar, e eu sou hipertensa. Ó, vamos colocar agora a cenoura. Eu vou mexer, e logo em seguida, depois que eu mexer, eu coloco a salsinha. Abaixar o meu fogo para não grudar. Ele vai ficar sequinho, por isso que eu ponho a farinha com leite, para dar uma liga, para ele ficar mais molhadinho. Porque se ele ficar soltinho aqui dessa maneira, quando você for colocar na panqueca, vai ficar solto lá dentro. Aí espalha tudo na hora de comer. E aí fazendo esse creminho não. Ele fica bem assim, pastosinho. Ó, já mexi, agora eu vou colocar a salsinha. Coloquei a salsinha. Pronto. Eu deixo por último a salsinha, sempre. Ó, agora eu vou dar uma mexidinha aqui com a outra mão no meu leite com a farinha e eu já vou colocar. Ó, gente. E vou mexer pra se formar uma pastinha. Se vocês quiserem fazer menos quantidade, coloque menos frango para cozinhar. Eu já coloquei o peito de frango, ele sem osso, tá? Os filés para cozinhar. Mas é porque eu já tinha assim no freezer. Normalmente eu compro o peito com osso, que ele sai mais em conta. Eu não gosto de cozinhar com a pele, eu tiro toda aquela pele, aquela coisa branca. Lavo as gorduras dos lados também do frango, eu tiro, que eu não gosto. Nada do frango assim, cartilagem, eu não gosto. Eu sou bem chata com frango, muito chata. Entendeu? Aí eu lavo bem e cozinho e depois eu tiro vou tirando o frango do osso. Mas nesse caso aqui não, eu já tinha o filé. Olha, gente, tá pronto o meu recheio, tá? Ó. Só por mais alguns segundos, por causa da farinha de trigo, né? Não precisa ser uma colher tão cheia de farinha de trigo, não, tá, gente? Uma colher de farinha de trigo rasa, uma colher de sopa de farinha de trigo rasa. Ó, mexendo bem. Viu como ele fica já uma massinha? Ele se agrega, ele faz como se fosse uma pastinha, ó. Isso é muito bom pra fazer recheio, porque ele não fica solto. Ele não fica esfarelento, entendeu? Ó, e é isso aí, tá? Meu recheio já tá pronto. Agora a gente vai pra massa, tá bom? Pessoal, dando continuidade, então, na panqueca, agora a gente vai fazer a massa no liquidificador. Aqui eu tenho 2 xícaras. Olha, a receita é a seguinte. A receita seria 1 xícara de leite para 1 xícara de farinha de trigo, 1 ovo. Açúcar, aliás, desculpa, o sal a gosto. Mas aqui, como rendeu bastante o recheio, então eu vou fazer 2 receitas, tá bom? Então, aqui eu tenho 2 xícaras de leite, tenho 1 colher de sopa de óleo, porque eu não tenho azeite, 2 ovos inteiros. Aqui eu tenho 2 xícaras de farinha de trigo integral normal, tá, pessoal? E tem um pedaço de cebola que eu gosto de bater junto pra dar um gostinho. Vou bater tudo no liquidificador e já venho mostrando pra vocês já lá na frigideira, tá? Procure uma frigideira antiaderente pra que ela não venha grudar. A minha, como já tá muito velhinha e eu faço muita tapioca nela, então eu já pus um fiozinho de óleo lá porque eu vou passar o pincel pra que a primeira e a segunda não grude, tá? Pra que eu consiga fazer as demais. Ó, pessoal, já bati, tá? Ó, ela fica líquida assim mesmo.
Bate bem batidinha. Se você colocar cebola igual eu, se não quiser pode pôr um dentinho de alho também, pra massa ficar bem saborosinha. Eu pus uma pitadinha só de sal, porque o meu recheinho tá bem temperadinho, tá bem aguçadinho no sal, então não vamos brincar com a saúde, né? Aqui então, pessoal, vou ligar meu fogo, um foguinho baixo, tá? Ó, como eu havia dito, eu pus um fiozinho de óleo, pode ser manteiga, pode ser azeite, tá? Ó, dou uma salpicadinha. Normalmente a primeira, eu nem uso ela, viu, gente? A primeira rodada, ó. Aqui eu já deixo um prato que é pra eu tá colocando as minhas panquecas quando pronta, tá? Eu tiro elas daqui, como vocês viram, com uma concha e vou colocando ali, tá? Aí vocês pegam algo depois pra tá tirando daqui, alguma coisa assim, uma espátula, algo pra tá soltando ela depois. Ó, já esquentou, tá? E eu vou tá colocando uma conchinha apenas. Aí o que eu faço, gente? Eu vou fazendo assim, ó. Assim, vou virando a frigideira, tá vendo? A primeira vai ficar gordurosinha, então é só para as demais não grudar, tá? Então a primeira normalmente eu nem uso pelo teor de gordura. Tenho um grande problema com gordura. Às vezes eu vou na feira, é difícil. Porque eu sinto já um cheirinho de óleo já saturado de pastel. Ali já me embrulha já o estômago. Eu não consigo comer. Ó, gente. Eu vou fazer assim. Tô fazendo assim pra soltar, tá vendo? Ó. Ela vai secando e ela vai soltando. É que pra mim tá mais difícil que eu tô com uma mão só. Mas, ó, ela vai soltando. A primeira não fica bonita mesmo, é assim mesmo, ó. Tá vendo? Ó, ó. Tá vendo? Minha frigideira é tão velhinha, gente. Sei nem como que ainda eu consigo fazer alguma coisa nela. Tão velhinha aqui, ó. O foguinho sempre baixo, vão olhando. Ó. Aí eu vou virar ela, tá difícil pra mim. Eu vou virar ela e eu volto. Pessoal, eu voltei. Como eu não gosto de mentir pra vocês, a minha aqui não deu certo, ó. Alguém passou alguma coisa na minha frigideira, porque já tem mais de 6 anos que eu tenho ela, tá? Alguém passou colher, alguma coisa foi passada nessa frigideira, então nem lubrificando com óleo não deu certo. Então eu peguei a outra que eu tenho, tá? É porque eu não gosto muito de fazer com essa, porque essa aqui é o seguinte, ela tem essa lateral pra cima e eu não gosto. Por isso que eu gosto de fazer com a outra, que ela era baixinha. Mas essa aqui, essa Tefal aqui, ela tá boa, ela tá nova. Então vamos lá. Eu não gosto de mentir, né? Não deu certo lá, então eu vim pra mostrar pra vocês, tá? Eu gosto de fazer exatamente aquilo, o correto pra vocês verem. Lá não deu certo, então, ó, vamos fazer nessa, tá vendo? Assim. Ó, aí espera coisa de segundos, ela vai começar a soltar na lateral, pra gente poder virar ela pro outro lado. Aí eu volto novamente, porque com uma mão eu não consigo. Ó, gente, tá vendo? Eu já virei a lateralzinha, fica assim mesmo, é normal, tá? Depois vai pôr o recheio no meio. Aliás, põe aqui na lateralzinha, você vai enrolando, não dá nem pra ver que fica assim, ó. Tá vendo? É só deixar dar uma morenadinha de um lado, uma morenadinha do outro. E aqui eu vou tirando e vou colocando num prato. Como eu usei esse prato pra tá colocando as minhas coisinhas, então eu vou pegar um outro pratinho raso pra tá colocando a minha panqueca. Ó, pessoal, não ficou uma panqueca tão grande por conta da frigideira. Então, se vocês tiverem uma frigideira maior, obviamente ela vai ficar maior e vai ficar mais bonita, tá? Mas aqui, na verdade, eu vim pra mostrar pra vocês, não o tamanho, eu vim pra mostrar a receita, tá? Pra ensinar vocês a fazer a receita. Agora, o tamanho da frigideira, faz aí o tamanho que vocês têm, tá? Eu tenho essa, né, porque a outra alguém passou, foi meu marido ou minha filha. E aí agora já era frigideira, né? Eu gostava muito dela, uma frigideira muito boa. Mas fazer o quê? Quando der eu compro uma outra.
larguinha nas laterais e que ela não tenha isso aqui, ó. Ó, aqui gruda mesmo, é normal, vai soltando aos poucos, tá vendo, ó? Super normal, tá? Por quê? Porque ela tem essa aba, por isso que eu não gosto de fazer com ela, entendeu? Quando eu puder, eu vou comprar uma quase igual aquela lá, que eu mostrei, ó, como saiu facilmente, tá vendo? Ó, rapidinho. É trabalhosinho num sentido, mas no outro, ó, ela vai bem rapidinho. Se você não prestar atenção, é capaz de você até queimar a massa, tá? Ó. Que é coisa de segundo, já tiro essa e ponho a outra. Vou fazer toda a minha massa, depois eu volto com vocês. Pessoal, ó, minha massinha já tá feita, então eu vou pôr nesse prato. Vocês deixam uma forma do lado, marinex, alguma coisa, porque depois que a gente for enrolando elas, a gente vai pôr elas uma ao lado da outra. Vamos jogar um molho, aí você escolhe um molho branco com um molho vermelho, né? Molho de tomate. E você põe queijinho ralado em cima, mussarela e leva no forno. Ó, aqui a gente vai fazer assim, pessoal, ó. Tá vendo? Com cuidado. Eu não gosto de massa grossa, eu gosto assim mesmo, fina. Pessoal, desculpa, mas minha cachorra Pete hoje tá meio agitada. Pete, Pete. Ah, Pete. Ó, aqui eu vou fazendo uma por uma. Vou fazer mais uma pra vocês verem que deu uma enroladinha assim, ó. Ó. Vamos colocar aqui mais um pouquinho. Pode fazer também com queijo de presunto, espinafre, o recheio. Pode fazer doce com ricota, geleia. Vai ficar muito gostoso, viu? Ó, tá vendo? Eu vou enrolar todas e vou colocar numa forma, uma assim, do lado da outra. Vou jogar o molho, levo pro forno. E aí eu volto pra mostrar. Espero que o vídeo não esteja cansativo, que vocês estejam entendendo o que eu tô tentando passar pra vocês. Olha aí como ficou lindas. Montei, já coloquei o molho. Eu não vou pôr queijo ralado, porque eu fui ver no meu potinho de queijo, não tem. E aí eu fui buscar e não tem do que eu gosto também, que eu gosto ele com floquinhos. Só tinha aquele muito moído, eu não gosto, eu prefiro não pôr. Mas aí vocês põem o queijinho que vocês gostam, tá, por cima, e eu vou levar no forno. Já liguei o meu forno, já tá pré-aquecido há 10 minutos, ele já tá. Então eu vou levar ele no forno e depois eu venho pra mostrar que delícia que ficou pra vocês, viu? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, compartilha, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, deixa um comentário lá, que eu fico muito feliz quando tem comentário, tá bom? Um beijo no coração e até o próximo vídeo.